você que está aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido, o nosso encontro semanal, onde a gente sempre traz um convidado que vem inspirar você, onde ele vem contar sua trajetória para que você possa se tornar bem sucedido em todas as áreas da sua vida. E ser bem sucedido em todas as áreas da vida é possível, e é para isso que você está vendo esse QR Code aí na sua tela, é só você escanear que você tem direito, você que é aqui telespectador da BMC News tem direito de ter mentorias conosco 100% gratuito. Por que conosco? Porque não é só comigo, é com Paulo Moraes, mais 10 especialistas, tá bom? É só você escanear, fala lá com a Nathalie e ela já vai orientar você para você estar no grupo lá do WhatsApp e já participar com a gente e para que você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que ela é, olha, eu vou ver se eu consigo falar tudo que ela é, depois ela conta tudo. Ela é escritora, ela é comunicóloga, quase falei errado, ela é atriz e o restante ela conta pra vocês, tá bom? Hoje eu estou aqui recebendo Flávia Sartori, falei certo? Flávia Sartori. Sartori, agora eu falei certo, depois que você me corrigiu. Tudo bem, como você está? Tudo bem, Que bom te receber aqui, hein? Obrigada pelo convite. Você tem uma trajetória muito bacana e a gente não podia deixar de passar por aqui e você contar pra gente. Mas você é de São Paulo. Sim. Você nasceu onde? Conta pra gente. Meus pais são do Nordeste, né? Minha mãe é do Ceará, meu pai é do Rio Grande do Norte. E eu nasci em São Paulo. Eles vieram pra cá e eu nasci aqui. E eles vieram pra cá pra trabalhar? Sim, vieram pra trabalhar, né? Meu pai veio primeiro, ficou noivo da minha mãe, aqueles noivados por carta, né? É Depois mesmo? ele foi lá por buscar. carta mesmo? Na verdade, eles se conheceram, aí ele veio pra cá. E aí depois foi lá buscar ela. E aí vieram pra cá e nasceu você. Eu e mais 2 irmãos. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E como é que foi sua infância, Flávia? Porque a gente pergunta às vezes, porque a gente fala assim, nossa, ela é escritora, ela é comunicóloga, ela é atriz, todo mundo acha que você só viveu na arte, né? Mas também você fez artes também, ou não? Isso. Não, a minha infância foi bem brincar na rua mesmo, Sim. né? Eu cresci num bairro simples, né? Lá no Jaraguá, perto do Pico do Jaraguá, acho que todo mundo conhece em São Paulo. Estudei em escola pública, né? Então, à tarde a gente chegava da escola, jogava a mochila, comia rapidinho e ia brincar na rua, né? Então, tinha uma meninada tudo da mesma idade, né? Aquela infância bem comum, assim, dos anos 80, né? E vou te falar, eu tava com os meus pais lá em casa e a gente tava falando sobre isso. Eu brincava, minha rua era uma rua sem saída, então a gente brincava o dia inteiro. Se eu não tava na escola, eu tava brincando. E hoje, infelizmente, se perdeu isso, né? De você brincar, até porque hoje se tornou menos seguro estar na rua, mas se perdeu essa oportunidade que a gente teve naquela época. Por 2 razões. Assim, eu já estava conversando com meu marido recentemente sobre isso. A criança, ela não quer também. Então, mesmo quando você tem uma situação de morar num condomínio fechado, alguma coisa, a criança tá mais intimista, mais quietinha, né? A minha filha, por exemplo, fica no quarto, desenha, toca piano, ela não gosta muito de sair. Eu já gostava, né? Você acha que é os meios de comunicação? Você acha que é a internet? Isso, porque na nossa época não tinha internet, né? Não tinha. Então, vamos revelando a idade. Né? Eu lembro que na minha época, eu lembro que uma vez eu ganhei aqueles Ok-Tok. Era a única forma de você se comunicar. Eu não tinha. Não, veio do Paraguai na época. Veio bom. do Paraguai. Nossa senhora, a gente falava Ok-Tok era a única forma de a gente conversar com alguém, era brincando de Ok-Tok. O meu era de latinha. De latinha. Latinha de ervilha. O barbante. Você acha que a internet hoje reclusou mais o jovem? Eu acho que... Primeiro, a questão da segurança, os pais ficaram um pouco mais medrosos e ficou um pouco mais perigoso mesmo. Mas eu acho que essa geração, por exemplo, minha mãe teve 3 filhos, eu tenho uma. Né? E inclusive, assim, vou até abrir meu coração, é uma das coisas que eu gostaria de voltar atrás e não posso, sabe? Assim, Por que não pode? Não, porque agora eu já tô velhinha, né? Para! Quando você tem? Falar, você é indelicado. Ai, você meu Deus, eu tenho 44. Você tá nova, por favor. Para com isso. Mas é uma coisa, eu acho que é isso. E ela, como filha única, eu acho que ela tem essa coisa de... Ela sabe ficar sozinha, pra ela tá tudo bem, né? E não é uma criança triste porque tá sozinha. Na nossa época, se a gente ficasse sozinha, a gente pirava, né? Entrava em depressão. Desmontava a casa. Se eu não fosse na rua brincar no dia, eu tava doido. Exatamente. Então, eu acho que hoje essa geração das crianças agora tá diferente, né? Ela sabe muitas coisas que eu não sabia, né? Acesso a conhecimento, a informação é ilimitado, né?
mas ao mesmo tempo ela não tem aquela malandragem que a gente tinha, eu vou falar a verdade. É ingênuo em alguns pontos, né? E tem um conhecimento, às vezes um acesso à informação muito grande, mas ao mesmo tempo falta aquele manejo, né? Aquela coisa que só a gente pegava na rua. Se você pudesse voltar no tempo e escolher o que a juventude vive hoje e o que você vivenciou, qual das duas você escolheria? Ah, não, eu gosto da minha infância. Não foi fácil, né? Minha família, a gente não tinha muito dinheiro, não. Mas eu descobri que eu era pobre na escola. Eu não sabia que eu era pobre. Não, eu descobri porque quando eu cheguei na escola, meus cadernos eram aquela folha amareladinha, meus lápis eram mais simplesinhos, né? Meus amigos tinham uns estojinhos mais transadinhos, o meu era a barra da calça. Que meus pais são baixinhos, então eles sempre cortavam a barra da calça jeans, minha mãe botava um zíper e era meu estojinho de lápis, né? Então só depois, quando eu cresci um pouco mais, que a situação melhorou um pouco. Mas aí eu descobri na escola que eu não tinha dinheiro, Mas né? você não acha que isso é uma influência? Porque veja, né? Você falou que você descobriu na escola que você era pobre, mas até lá tava tudo bem. Tava tudo bem. Tava tudo bem feliz. o que você tinha, tava tudo bem aquele caderno amarelado. Eu também tinha esse caderno do amarelado. Motocross, né? Sim, a capa do motocross. O lápis, por exemplo, todo mundo queria um lápis colorido e que tinha borracha em cima. A gente tinha um lápis preto, né? Não, você não sabe. Recentemente, o meu marido descobriu que o meu sonho era ter aquele estojinho japonês que apertava um botão, saía um apontador. Nossa, apertava outro botão, saía a borracha. Ele comprou pra mim. Imagina uma pessoa chorando, ganhando um presente. Fui eu, né? Mas hoje a minha filha, ela tem o que eu não tive, né? Mas ela também não tem o que eu tive. Eu percebo né, as coisas que eu não tinha e que fizeram falta de alguma forma, mas hoje eu sei que fizeram falta, né? Assim como ela também se sente feliz, mas eu sei que outras coisas vão fazer falta para ela, né? Principalmente essa parte do social, né? De se sociabilizar, de fazer amizades, eu acho eles têm mais dificuldade. Não querendo ultrapassar o tempo da entrevista, mas você como comunicóloga, você como escritora, quando você pega a história de alguém e você coloca no papel, a percepção muitas vezes ela é diferente até do que ela tem da história dela mesma, ou até do que o outro tem, porque é uma terceira pessoa ali que está colocando uma visão diferente, né? E quando você fala da infância, olha, eu descobri que era pobre quando eu fui para a escola, você vê que a imposição da sociedade que nos coloca do que é bom, do que é ruim, do que é o suficiente, do que não é, pode nos influenciar e nos levar a uma frustração, né? E às vezes a pessoa, quando ela coloca a história, quem você falou, eu não trocaria a minha infância. E olha que hoje a gente tem muita coisa. Eu lembro que eu falava com a minha prima, eu gostava de conversar com ela por carta, minha prima morava em São José dos Campos, 90 quilômetros de São Paulo. E demorava uma semana para chegar a carta lá. Então era uma semana para voltar. E uma semana para. Eu lembro disso, tá muito fresco na minha memória. E hoje no WhatsApp você conversa com pessoas no mundo inteiro, né? E você não acha que, como escritora agora, como escritora ou comunicóloga, você não acha que essa influência de a gente estar aberto do que para o outro é importante, esquecendo do que para nós realmente é importante, não vai modificando a sociedade, mudando, posso até falar mudando uma nação? Não, eu acho que modifica e eu acho que faz parte da vida essa mudança. É, né? Perigoso? É perigoso, assim... tudo tem seus lados, né? Vamos entender todos os lados. Por exemplo, como escritora, né? Eu olho para minha infância e eu hoje vejo a minha infância de uma maneira mais romantizada, né? É óbvio que eu tive coisas que eu vivi que não foram tão legais. Mas como escritora. Como escritora. Não hoje. Como a Flávia. Não, como a Flávia, algumas coisas eu começaria a chorar aqui, né? E outras também, nós temos aí um monte de emoções, né? Mas como escritora... Eu olho para a minha vida e eu vejo de uma maneira mais romantizada, né? Porque eu acho que isso também é necessário, né? Você olhar para sua vida e falar, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Se eu fosse fazer um filme da minha vida hoje, né? Que filme que seria? Seria um drama? Seria uma comédia? Seria uma aventura, né? Então, dependendo do foco que eu dou, eu vou ver de alguma forma. Você falou da influência, né? Que influências que eu tive para perceber que eu era uma pessoa pobre, né? Porque às vezes é o outro, porque às vezes é o foco do outro que entra. Exatamente. Uhum. E aí você vai... tem pessoas que têm uma força interior, né?
que ela mesma ali já consegue fazer essa avaliação. Tem pessoas que precisam de uma força exterior para ajudar ela a chegar numa melhor avaliação, mas eu acho que o perigo está em você mergulhar em si mesmo apenas, né, na sua versão, e não se abrir a possíveis outras versões, né? Vou dar um exemplo. Um rapaz chega em casa com a sua camisa branca e o seu cachorro chega e suja, né, vai cumprimentá-lo e suja a camisa branca com as patas, né? É uma história. Agora, se eu te contar que esse cachorro ficou doente, ele briga com o cachorro, aí o cachorro fica doente, e aí o cachorro morre, e aí ele se lembra daquele dia, que foi o último dia que o cachorro tava... É uma outra história. Ou então se eu conto que ele ia ter uma entrevista e aquela camisa era a única que ele tinha, e o cachorro... Entende? Então, assim, qual foco você dá para aquela história? Eu achei engraçado que no Sou Bem Sucedido, semana passada, que muita gente conhece a minha história um pouco de 2015 para cá, que eu passei um momento muito difícil da minha vida. Só que eu passei tanta coisa difícil lá na história. E aí entrou um membro no Sou Bem Sucedido, que é uma amiga minha de infância. Você acredita? Amiga de infância. Então, acho que assim, ela me conhece assim, ó, tipo, sabe muita coisa sobre mim, né? E aí eu tava falando lá tal, e eu contei um fato que eu passei, né? Aí tinha um membro lá que tava assim, meu Deus, Júnior, sua vida é sofrida demais, meu Deus do céu. Aí eu fiquei. O que eu lembrei disso agora, assim, cara, se eu for olhar na ótica dela, eu viro mimizento, né? No sentido de, meu Deus, a minha vida, melancólico, né? Mimizento não, melancólico. Minha vida é tão triste. E aí eu vejo a minha vida, de tudo que eu passei, com a maturidade de hoje, que tudo isso me ajudou. Me tornar quem eu sou hoje, né? Agora, se eu for na versão do outro, eu viro, meu Deus. Tem os dois lados. Também tem gente que é muito inflada de si. Tem os dois lados, né? Quando, por exemplo, eu pego para fazer uma biografia. Às vezes você tem a pessoa que consegue olhar para a sua trajetória, né? Com esse olhar de... Não, o que eu vivi me trouxe até aqui. Eu, por exemplo, eu vejo dessa forma, né? Inclusive na minha profissão, como escritora ghostwriter, né? Que é o que eu faço, eu tenho um diferencial que hoje eu vejo que é um diferencial. Antes de ser ghostwriter, antes de escrever, eu fui comunicóloga, trabalhei na área. Depois fui atriz porque eu tinha um sonho de infância de ser dubladora. Eu queria ser dubladora. É difícil ser dublador. Abrindo um parênteses aqui. Eu acho que é muito difícil. É difícil. Mas quando você gosta, assim, né? Uhum. E eu primeiro me formei na área de comunicação porque era onde eu poderia começar a trabalhar, ganhar um dinheiro, né? Poder me formar. E aí eu segui por esse caminho, como eu não era uma pessoa rica, né? Não tinha muitas posses, era o caminho que eu podia seguir para depois trabalhar o mais rápido possível e ter dinheiro entrando, né? E aí depois que eu me formei, que eu já estava trabalhando na área, aí eu fui atrás do meu sonho, que era ser dubladora. Nesse processo de ser atriz, aconteceu uma coisa interessante. Porque eu acabei... a gente tinha que fazer algumas peças de teatro e a gente não tinha dinheiro para pagar royalty das peças, né? Mas isso eu já era casada, veja bem, já tinha uns 27, 28 anos quando isso aconteceu. E aí a gente decidiu nós mesmos escrevermos ali as nossas peças de teatro. E o meu diretor de teatro falou, Flá, você é uma boa atriz, mas... parece que tem uma coisa aí, né? Você escreve muito rápido, muito bem, dá uma olhada nisso. Um outro diretor, né, também a mesma coisa, falou a mesma coisa pra mim, eu falei... Você era boa de roteiro também. De roteiro, né? Essa coisa de olhar a situação e criar um roteiro melhor pra contar aquela história, Legal. né? Mas até então eu achava que isso era um detalhe, alguma coisa que eu fazia bem e tava tudo bem, né? Eu ainda tava perseguindo a dublagem, né? Quando eu terminei tudo e fui para a área de dublagem, aí eu descobri que, para quem tá começando, pagava-se muito pouco, né? Porque, obviamente, um diretor não vai colocar nas suas mãos um personagem principal, né? Você tem que batalhar ali. Só que eu já tinha lá, né, 27, 28 anos, eu já vinha de um processo já que eu já estava bem na minha área de comunicação. E aí eu pensei, e agora, né? Eu vou começar do zero aqui na dublagem, eu continuo, né? Sabe aquelas bifurcações? Vocês falam, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá. E fiquei onde estava mais confortável pra mim. Mas aí eu fiquei grávida e a minha filha nasceu com um problema respiratório e ela foi pra UTI logo que ela nasceu, quase morreu. Depois
voltou pra casa, foi pra UTI de novo. E a filha dela é a cara dela, é gêmeas. Dá uma olhada aqui nessa foto que a gente vai mostrar agora, vê se as duas vão, né, com todo respeito, cara de uma Focinho, dá uma olhada aí. Aí a gente vai mostrar a Mas foto. ela é uma versão mais bonita, né, gente? Aí a gente vai mostrar a foto agora, aí a gente volta e fala, tá? Como se mostrou a foto, tá? Mas ela é mais bonita. Vocês são igual, cara. Pelo amor de Deus. Olha, por coincidência, a gente mora no mesmo bairro. Eu acho que se tiver assim, no outro lado da rua, fala oi, Júnior, fala oi, Flávio. Eu vou achar que... E ela é alta, ela é bem... Eu sou Flávia. baixinha, ela é alta. Mas, e ela tinha ela, graças a Deus, hoje ela, né, tá super saudável, como vocês podem ver, mas ela teve esse problema quando ela nasceu. E ela ia ter que fazer uma fisioterapia respiratória, todo um tratamento. E aí eu pensei, eu tava vivendo ali, antes de ficar grávida, sabe aquela mulher empoderada, trabalha fora, salto alto, maquiagem, era a minha vida, né? E aí, de repente, quando você vê um filho numa situação dessa, tudo cai por terra, nada é tão importante. Nada do que... Tem um sonho de criança, nem um emprego que pague bem, tudo desmorona e você tem uma prioridade, né? E aí a minha prioridade se tornou o bem-estar dela, naquele momento. E aí eu fui lembrar daquela coisa que meus diretores me falaram, e eu tinha uma amiga que era roteirista. É do SBT, da Cultura, da Globo, né? Ela trabalhava em casa. E aí eu fui falar com ela, ela falou, eu vou te tutorar. Olha, porque com o roteirista, abrindo um parênteses aqui, eu tava conversando com um ator recentemente, semana passada, tava conversando, e ele faz novelas, tal, numa grande emissora. E ele tava falando o seguinte, como está difícil encontrar bons roteiristas. É porque hoje em dia existem muitas exigências para o roteirista, né? Não é só escrever e ser criativo. Ele precisa cumprir as exigências do cliente, né? Então, cada emissora, cada lugar vai ter ali, olha, você vai escrever tal história, mas... tem que ter isso, tem que ter isso, isso vai brecando um pouco o processo criativo, né? Você acha que te rouba essa... Sim, não rouba, mas te cria um obstáculo que você tem que superar. E aí tem pessoas que têm mais traquejo, tem pessoas que já não têm tanto. Por eu ser muito curioso, aí eu fui dar uma olhada no mercado de roteirista, até porque eu sabia que você viria aqui. Mas isso não é só no Brasil. A gente vê, por exemplo, em Hollywood, né? Grandes estúdios, por exemplo... que hoje muitos filmes, a Marvel, por exemplo, né? Muitos filmes foram engavetados, foram até anunciados, engavetados, porque o roteiro não chegou na expectativa que se queria. O trailer já assusta. Teve filme que já foi totalmente modificado. O exemplo do Sonic. Não sei se você lembra, viu esse caso? Sim. Saiu as primeiras imagens do Sonic. Ele tá muito feio, ele tá horrível. Nesse caso, foi positivo, porque eles tiveram como voltar atrás na parte visual, né? Mas às vezes isso acontece com relação a roteiros também. E aí já morre um projeto antes de nascer. Né? Porque a opinião pública com a informação, com a comunicação já muda. Saiu agora um filme, não vou dizer qual que é, mas saiu um filme agora, um thriller de um filme brasileiro que vai contar a história aí de uma pessoa famosa aí, né? Dono de televisão, né? E as críticas são terríveis, porque, tipo, o roteiro péssimo, o filme não foi nem lançado, e, tipo assim, cara, já tá no fracasso pelo que como é que se fala? As pessoas, os críticos dizem, né? Então, tudo isso que você tá falando é bem isso aí. Mas isso tem a ver com aquela questão da mesma história contada por várias pessoas diferentes. Sim. Então, a história desta pessoa que você está falando é uma história muito interessante, né? Então, só que quem vai contar, como vai contar, aí que mora aí que tá a cerejinha do bolo, ou não, né? Dependendo de como você vai contar aquela história, você põe pra cima ou põe pra baixo. É uma escolha de roteiro. E às vezes o roteiro tá amarrado a muitas coisas, como por exemplo, produção. Né? Nesse caso, por exemplo, acredito que o problema era amarrar um bom roteiro a uma produção que tinha uma verba baixa, por exemplo. Não, e também assim, né? A história, a pessoa é mega famosa, referência. Então você imagina, já escolher um ator já é a coisa mais difícil, né? Infelizmente eu acho que eles escolheram errado pelo que eu vi também. Mas assim, e o roteiro, então a gente percebe que a sua profissão, ela... Tem escassez de bons roteiristas. Sim, tem. Isso está acontecendo no mundo inteiro e eu vejo dessa forma, né? Porque quando eu pego um livro para escrever, eu tenho que trabalhar como ghostwriter com as informações que o meu cliente me passa.
Então, dependendo de como e que informações ele passa, eu vou ter um material bom ou um material pobre. Aí eu tenho que, às vezes, ter um traquejo para conseguir dele o melhor que eu puder para fazer o melhor. Né? Então, tem todo um processo de você conhecer a pessoa, saber o que ela quer, saber como ela, por exemplo, falaria daqui. Se for uma biografia em primeira pessoa, por exemplo, você precisa saber como ela fala, como ela se porta, que linguagem ela usa, o que ela não usaria, né? Aí adaptando isso que eu falei para um roteiro de cinema ou de TV, por exemplo, é o público, né? Como é que o público vai receber? Como é que isso vai ser? Então, às vezes, você pode até simplificar um roteiro, deixar ele bem simples, mas ficar encantador. Agora, aí vai da criatividade, né? Vai dessa coisa de ser bom em ser criativo. Mas aí a gente voltando da sua infância, né? A gente tá falando da infância e de hoje... Eu não tô falando mal, pelo contrário. Eu acho que a internet, eu acho que tudo isso nos possibilita a gente ter acesso a muita coisa. A gente se torna mais justo, por exemplo. Hoje qualquer pessoa pode pegar seu celular e fazer sua propaganda, mostrar sua cara. Antigamente era só os canais de televisões grandes que tinham tal. Mas eu percebo que as pessoas deixaram de observar umas às outras, de observar o movimento, de observar quem está do teu lado, de prestar atenção. Tá todo mundo com pressa. Tá todo mundo com pressa. Então eu acho que por isso que hoje também talvez não estejam se formando bons roteiristas, porque se perdeu essa... O detalhe. Tô errado no meu... Você vê a arte, né? Um quadro, como é pintado hoje em dia, como era a arte há 500 anos atrás, 300 anos atrás, né? Não tô também falando mal de quem pinta, assim, sim, mas é uma questão... É a época que a gente tá vivendo. Tá todo mundo com pressa. Tá todo mundo... Tudo é urgente, tudo é agora, tudo é já, né? Então, essa coisa de por exemplo... eu vi um filme recentemente, um filme japonês, até bem premiado, e que o roteiro é lindíssimo, porque trata da história de um homem que limpa banheiros no Japão. Então, até esqueci o nome do filme agora, me deu um branco. Mas ele não tem pressa. Meu Deus, eu queria lembrar para indicar, porque assim, ele não tem pressa nenhuma de contar essa história. E é lento, né? Ele é lento, mas ao mesmo tempo, ele te conta tudo. Tudo e muito mais, porque ele usa imagem, ele usa som, usa música, usa iluminação, com, assim, maestria. Então, hoje é um gênio, né? Sim. Mas se você pegar filmes de 20 anos atrás, tinha um monte de filme assim. Era outra coisa que eu tava comentando com meu marido, né? Quando a gente viu o filme. Falei, engraçado que a gente tá achando esse filme espetacular, mas se você lembrar... Eu tive locadora de vídeo, né? Uhum. Mais ou menos quando eu tinha uns 20 anos, a gente tinha, né, uma locadora de vídeo. E se você for lembrar, tinha um monte de filme assim naquela época. Sim. Então, quer dizer, olha, a gente tá achando genial uma coisa que era comum. É verdade. Você sabe que quando eu fui pra Roma, quando eu fui conhecer a Capela Sistina, e aí a gente vê aquela capela inteira desenhada, né? Eu esqueci o nome agora de quem pintou a Capela Sistina agora. Foi Leonardo da Vinci? Eu acho que foi Michelangelo. Michelangelo? Eu acho. Se não for, vocês me perdoem. E aí, quando eu estava lá com guia, e aí a gente estava olhando, nossa, mas... Aí eu tive uma pergunta, né? Uma dúvida assim, mas tem anjos desenhados, tem pessoas desenhadas, tem até demônios desenhados, né? Da onde ele tirou, né, os rostos dessas pessoas, né? Aí ele me respondeu de uma forma simples. Ele falou assim, olha, os anjos eram as pessoas que ao decorrer dos anos, ele ficou muitos anos pintando, né, a Capela Sistina, eram pessoas que gostavam dele, que ele gostava, ele observava essas pessoas, falava, esse anjo tem a ver com tal pessoa, esse anjo tem a ver com tal pessoa. E eu falei, como também tinha muito cardeal que ficava enchendo o saco dele, fala assim, esse cardeal vai ser esse demônio, esse cardeal. É verdade. Então, tem muitos retratos, tem a ver dessa observância do artista, né? Uhum. Não, é verdade. Na escrita também isso acontece, né? E também do humor, né? Então, quem ele gostava, ele colocava... Quem não gostava era o demônio. Eu acho que na comunicação isso acontece muito, né? E na escrita isso também acontece. Inclusive, se eu tô escrevendo para uma pessoa, eu simplesmente não posso não gostar dela. Porque isso vai prejudicar todo o processo. A relação tem que ser boa. Mas e se você não gostar da pessoa? Mas ela não vai responder agora. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta ela respondendo. E se ela não gostar da pessoa, o que ela faz? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de
de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos aqui com a Flávia e ela vai responder para nós com uma dúvida no intervalo, não foi? E se ela não gostar da pessoa? Ela escreve, não escreve? O que ela faz? O que você faz? Eu não escrevo. Se não teve empatia, já era. Não tem como. Eu acredito que tenha gente que consiga. Eu não consigo. É uma coisa pessoal minha. Eu acho que para você fazer um bom trabalho, você tem que se envolver com aquilo. Serão muitos meses da sua vida, muitos dias, muitas horas ali dedicada pensando naquela pessoa, fazendo algo ali para ela, né? Então, eu não posso não concordar, por exemplo. É muito difícil você escrever com algo que você não se identifica. Você pode até ser capaz de fazer. Agora, que vai sair bom, aí já é outra história, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de escolher um pouco o que eu vou fazer, né? Com o que eu vou trabalhar. No começo, a gente meio que acaba aceitando o que aparece, né? Mas hoje não. Hoje, eu consigo peneirar um pouco mais, porque, primeiro, nem tudo a gente tem que fazer só porque apareceu a oportunidade, né? A gente tem que ter uma certa sabedoria de aceitar ou não certas Tem que ter coisas. critérios, né? Tem que ter critérios. Às vezes alguma coisa que vai contra seus valores morais, né? Contra suas crenças, ou coisas... Já aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A menina me procurou, ela sofreu um golpe, ela queria muito falar sobre aquilo, mas eu senti que o coração dela estava muito magoado ainda. E a história ainda não tinha acabado. Né? Ainda ia rolar um processo jurídico que ia envolver aquela história, e eu falei, olha, por enquanto você só quer desabafar. Ou querer vingança. Não queria ir tão longe, mas é verdade, é isso. Ela queria vingança. Então eu pensei, não é esse tipo de coisa que vai te trazer algo bom, né? Pode te trazer dinheiro? Sim, ela ia pagar, né? Mas e eu? Né? E ela? Então, eu obrigatoriamente tive que falar, olha, eu nem acho que você tem que procurar outro profissional agora. Eu acho que você precisa viver essa história, ter realmente um último capítulo, fechar essa história, pra poder falar sobre isso já curada. Porque mesmo que você termine a história e você não esteja curada, você não pode sair falando disso por aí ainda. É verdade. Porque há muito que se arrepender. A gente costuma falar que quando você escreve um livro, as palavras foram e não voltam mais. Você não consegue mais recuperar os cacos que você jogou ao vento, foram embora, né? Então, escrever um livro, ele vai ficar para sempre. Você pode recolher de todas as prateleiras, alguém vai ter. Em algum lugar isso vai aparecer. Principalmente se você se tornar uma pessoa conhecida por alguma outra razão, qualquer que seja, né? Então, tem muitas histórias que chegam para mim que eu falo, olha, eu acho que não. Né? Não aconselho, de verdade. É porque, na verdade, quando uma pessoa ela escreve um livro, né? Eu acho que tem que estar muito bem claro aonde ela quer chegar, né? Se ela quer chegar pelo motivo de vingança... É a primeira coisa que eu pergunto. Qual o seu objetivo? É o motivo de vingança, ou até mesmo para se enaltecer. Eu acho que, para mim, é uma perca de tempo. Se você não tem algo para somar na vida de alguém, para que você vai escrever? Então, lembra quando eu te falei que às vezes é o contrário? Às vezes não é que a pessoa olha pra vida como uma coisa ruim, não é? E às vezes a pessoa tá inflada, às vezes é o contrário. A gente já recebi também pessoas assim que eu tenho que escrever um livro sobre a minha história. Ela é incrível. Todo mundo vai aprender comigo. Aí você vai escutar a história. Tá bom. Como é que eu posso tornar essa história interessante? Aí precisa conversar melhor. Porque às vezes o que a pessoa também acha que foi super interessante é o mais do mesmo de todo mundo. E aí, se aquela pessoa realmente quer falar sobre aquilo, e você até acha que é legal, que dá pra extrair um suco dali, sabe? Então você vai ter que cavucar mais fundo. Então vamos procurar outros focos, né? Assim. E às vezes tem gente que sai da biografia com a terapia pronta, né? É verdade. Revisita a própria história, né? Você acha que às vezes algumas pessoas procuram o livro para que ela possa se autoafirmar? Você acha que escrever o próprio livro? Eu vou escrever um livro para minha história, que nem você está nesse caso, que ela está inflada, só para ela se afirmar que ela é alguém, mas no fim descobre que você não é tudo isso que você imagina. Você acha que tem muitos casos assim? Tem muitos casos. Tem gente que acha que... Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa já é conhecida, né? Já é uma pessoa conhecida. Me falaram que eu tinha que escrever um livro. Porque só falta o livro. Não é assim, né? Então hoje você tem nas prateleiras de livrarias, e às vezes
As livrarias estão fechando, né? Mas nas prateleiras virtuais também, você tem livros de pessoas que, simplesmente porque elas são influências ou porque elas são... Aí tem lá a biografia dela, que nada tem, assim, a dizer. É só para que a pessoa que é fã fique mais íntima de alguma forma, mas no final das contas, aquilo não tem substância, assim, sabe? É só porque é. É só porque é famoso, é só porque precisa, alguém quer ganhar dinheiro vendendo aquele livro, e então hoje a gente tem isso no mercado, tem bastante. É simplesmente comércio. Existe isso, né? E assim, tudo bem uma pessoa ser fã de alguém e ter um acesso a informações privilegiadas, vamos dizer assim, né? Como é que foi a infância dele ou dela? Ai, como é que chegou lá, né? E isso vai ser respondido no livro. Mas tem tanta história boa que não tá mais virando livro, nem filme. Você sabe, Flávia, que assim, aqui no Sou Bem-Sucedido, né? Então o objetivo nosso aqui, a gente conta a trajetória, a gente conta a história da pessoa e você sabe, vem muita gente aqui, vem pessoas muito famosas e às vezes pessoas que ninguém nunca viu e que tem uma história extraordinária. Eu vou trazer um menino aqui, eu não vou dizer o nome dele ainda. Eu faço pilates, na força do ódio, mas eu vou fazer pilates, tá? Porque eu tenho uma dor na... Eu tenho uma... Como é que se fala? Eu sou muito encurtado, né? Então eu tenho que fazer pilates. Flávia, toda vez que eu vou lá, tem um menino que tá de cadeira de rodas e ele faz boxe. Que história! Já começa a imaginar a história. Olha só. E depois eu quero que você escreva, você que tá assistindo pelo YouTube, já, né? Porque depois do programa pro YouTube, escreve aqui embaixo se você quer ver a história dele. Flávia, toda vez que eu vou lá, eu passo pelo box e aqui é a sala de pilates. E ele tem um problema, eu não me lembro o nome agora, depois eu pego no meu celular e mostro pra você. E ele tem um problema degenerativo, então significa que ele vai atrofiando. Ele vai atrofiando. Toda vez que eu vou lá, toda terça e quinta-feira, aquele menino tá com um sorriso no rosto. Toda vez que eu tenho vontade de faltar no Pilates, eu lembro dele. E aí eu falei com ele quinta-feira passada, eu falei, cara, quero te levar no meu programa, eu quero contar sua história, você é uma inspiração pra mim, eu não quero... Cara, vou acabar me emocionando aqui. Eu falei assim, você é uma inspiração pra mim, a sua vida não passa despercebida, né? Eu não quero que você ache que a sua vida passa despercebida, e eu quero te levar lá pra ir no meu programa e tal. Aí ele ficou todo feliz. Aí ele falou assim, você fala com a minha mãe? Ele tem 22 anos. Eu falei, falo com a sua mãe. E aí eu falei, aí ele falou pra mim assim, você me segue no Instagram? Eu falei, eu vou te seguir no Instagram. Aí ele pegou meu celular com muita dificuldade, botou e pra me seguir, ele me seguiu. Aí eu falei, pede pra sua mãe me chamar. Aí a mãe dele me chamou. A mãe dele falou assim, eu queria entender. Eu falei assim, olha, meu nome é Júnior, eu tenho um programa de televisão, eu quero contar a história dele, ele é um menino que eu vejo sempre aqui, que me inspira. Veja, ele não tá nos holofotes da vida, ele não tá... É um desconhecido, né? É um desconhecido, mas ele tem uma história que tem que ser vista. E o nosso programa aqui na BMC News tem esse objetivo também. Eu falei, eu quero levar. E ela falou pra mim assim, ele é um menino de ouro. Aí ela me contou que ele tem uma doença e que é muito mal estudada no Brasil. Não é que é muito mal estudada, eles não têm recurso, na verdade, né? E que ele tá cada dia um atrofiar a mais no corpo dele. Não né? vai melhorar, né? Não vai melhorar. E aí eu falei assim, eu queria saber que dia que a senhora pode ir levar ele no meu programa. E ela falou assim, eu preciso ver direito porque... eu trabalho em 2 empregos. Aí vai escalando, né? Puxa, aí você vai. cara. Aí você vai ver na história. E aí, eu tô te contando isso porque tem tanta história. Tem tanta gente por aí que às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela não tem ideia. Não tem. E às vezes, pessoal, você está muito preocupado com quem está na mídia, com quem está nos holofotes. E tem muita gente do teu lado, que às vezes na sua academia, ou às vezes no seu mercado, e que tem uma história que te enriquece. E aí, hoje a gente perdeu essa vontade de ouvir o outro.
Você me entende, Flávia? Vira paisagem, né? Vira paisagem. Você vai no lugar... Por exemplo, a academia é um ótimo exemplo. Porque você deu. Porque hoje em dia, a academia, você não precisa nem do instrutor, mas você tem um aplicativo, você chega, põe o seu fone de ouvido, ouve lá o seu podcast ou a sua música, faz a sua academia e vai embora. Quando eu comecei a fazer academia há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu fazia... Hoje eu parei um pouco, mas eu fazia bastante academia. Você fazia um monte de amigo. Parou nada que eu te vejo lá. Não, mas é que agora eu tô querendo correr atrás do prejuízo. eu tô precisando, né? Mas eu sempre fui magrinha, sempre fui de academia. E eu fazia um monte de amigos, né? Tinha um monte de pessoas que eu conhecia lá. E hoje eu tô há mais de um ano indo pra academia e eu tenho uma amiga que, na verdade, eu não fiz, que, na verdade, eu reencontrei, que ela estudou comigo quando eu era criança no colégio público que a gente estudou. E aí a gente se vê lá. Quer dizer, você não faz novos amigos, é difícil fazer novos amigos, né? As pessoas perderam essa habilidade de olhar para o outro. E assim, virou paisagem, você não... Esse olhar, você talvez olhou para o menino, porque o dele é visível. Mas tem muita gente que tem histórias invisíveis, né? A dele você já consegue imaginar pela situação física mesmo dele. Mas tem muita gente que você não imagina a epopeia que se passa ali dentro, né? Que se fosse escrever, você nem ia conseguir escrever tanta página. Dando um exemplo aqui, você é muito observadora, né? E você está sempre olhando o ambiente. Você poderia você lembra de alguma história ou de alguém que, de uma forma despretensiosa, de repente você encontrou uma ótima história inspiradora? Mas sem ser cliente. Sem ser cliente. Sem ser cliente. Porque eu acho que você é muito bom no que você faz. Obrigada. Você é muito bom no que você faz. Porque você não é só boa quando você escreve para o seu cliente. Você é boa na sua vida. Não, obrigada. É verdade. Porque não adianta falar assim, o Júnior, eu sou psicanalista. Não adianta eu ser só bom quando a pessoa está no meu divã. Quem sou eu por trás antes disso? Quem é o Júnior antes do Dr. Júnior? Tem alguma história que você, pode ser numa academia ou na rua ou na infância, que você de repente, de uma forma despretensiosa, você encontrou uma história e fala, caramba, essa história daria um livro? Ai, Júnior, você me pegou de surpresa. Peguei de surpresa. Meu Deus, é porque o que acontece comigo? Eu tenho um problema, vou te contar aqui rapidinho. Eu observo todo mundo, né? Primeiro porque eu sou comunicóloga, aí depois o que eu fui fazer? Fui ser atriz, que o objeto do meu estudo é o ser humano. Então eu fico observando, eu vou num restaurante, eu fico vendo como uma pessoa come, como uma pessoa senta, né? E aí eu observo todo mundo. Então assim, de sopetão, assim, pensar numa história... Eu penso em milhares de histórias, né? Mas eu posso contar uma pessoal... tem a ver com a minha religião, claro, assim, claro, problema. Pode. Eu tava na Canção Nova, numa adoração, acho que era uma quinta-feira, né? Quinta-feira de uma adoração, tava cheio. E tinha um rapaz na minha frente, e ele tava bem humilde, assim, uma roupa bem humilde, tava até um pouco sujinho, e ele tinha uma garrafinha d'água. E aí o padre ia passar com o Santíssimo, e todo mundo tava esperando ele passar, né? E eu queria muito rezar, eu tava com um problema pessoal muito grave, naquela época eu tava rezando. E esse moço me pega a garrafinha d'água e joga nele, joga na mão e faz uma lambuzeira ali, todo mundo reclamando com ele. Eu até fiquei um pouco incomodada também, né, na hora. Eu falei, mas que coisa. Só que aí todo mundo... Tipo, né, justo agora? Ficou ali no corredor esperando, mas eu olhei pra ele. Aí o que eu vi? Ele estava se limpando porque ele queria tocar. E aquilo me arrepia até hoje. E aí eu comecei a olhar o dedo do pé, a mão. Era uma pessoa que trabalhava com um trabalho manual, assim, ou numa roça, ou numa construção, porque era tudo machucadinho, a havaianinha dele toda comidinha, sabe? E o olho cheio de água já vermelho, e aquela pele queimada de sol, sabe? Avermelhada até, assim. E ele esticando a mão, assim, e eu não sabia se eu olhava pra lá ou se eu olhava pra ele. E aquilo, na hora que ele tocou... Talvez Jesus estava ali do lado. Né? Aquilo ali pra mim, eu lembro... Olha, acho que foi em 2008, 2009, máximo 2010, no máximo. Eu nunca esqueci. E eu lembro, naquele dia eu aprendi uma lição com aquele moço. Eu não sabia adorar a Deus. E eu aprendi aquele dia com ele. Olhando como ele não se importou
de se lavar ali na frente de todo mundo, sabe? Aquele ímpeto de fazer aquilo. E aquilo me tocou tanto que a minha adoração a Deus mudou a partir daquele momento. Eu não sei a história dele, né? Eu pude ver. Imagina se souber. Eu não sei. Aí, Eu não sei, mas eu fiquei imaginando o que ele estava passando. Porque eu tava com um problema sério, mas eu não tava como ele. Entregando daquele jeito, sabe? Então, aquele dia, ele me contou uma história. E eu não esqueci mais. que legal. E é uma história que qualquer lugar que você contar, como você contou agora, faz a gente pensar, né? Faz a gente refletir. Mudou o meu jeito de adorar a Deus, né? Por exemplo, eu sou religiosa, sou católica, né? Então, mudou o meu jeito de olhar para como Deus age na minha vida e como eu deixo ele agir na minha vida, né? Então, assim, e como que as pessoas me veem também, né? Por exemplo, algumas pessoas ali estavam olhando feio para ele. E talvez eu fosse uma dessas pessoas no começo, né? Se alguém tirasse uma foto ampliada daquele momento, né? O que ia acontecer logo na sequência, porque a câmera ia passar, ia filmar, né? Mas eu me detive nele, assim, e ele me contou uma história. Você sabe que eu já atendi muitas pessoas em fase terminal. Vários. Né? Sinceramente, eu não gosto muito, mas já atendi e não negaria de cuidar de alguém nos últimos momentos de vida. Mas teve um caso que eu atendi que me marcou. Era um cara que nunca deu atenção muito para os filhos, sempre bar, amigos, tal, e veio decorrer de um câncer. Muitas pessoas que eu atendi de fase terminal de câncer, quando chega num certo momento, numa certa fase, elas deixam de estar lúcidas, às vezes por causa da dor eles dão medicamento, tal. Mas essa pessoa, até o último suspiro, ela estava literalmente lúcida. E aí foi entrando no quarto, a família me pediu, eu estava no cantinho, bem no cantinho, e aí estava os 3 filhos e a esposa. E aí o pai olhando nos olhos de cada um, falando, olha, eu não fui um pai presente, mas eu lembro desse dia. Aí ele foi narrando as lembranças deles com o filho e falar, foi muito bom ser seu pai. Aí depois pro outro, e pediu perdão para a esposa. E aí, quando ele foi contando a história de cada um deles, sabe o que eu senti? Que ele foi ressignificando a dor. No momento que ele pediu perdão, no momento que ele falou, olha, eu sei que eu estava no bar, mas quantas vezes eu fiz isso e aquilo. Como a história, ela pode ser mudada a qualquer momento da vida, né? Sim, sim. E ele, no caso, foi pela dor, né? E tem gente que não precisa da dor para ter essa mudança, né? Mas no caso dele, a dor foi o que levou ele a olhar para a própria história, né? Sim. Talvez se ele não tivesse ficado doente, ele nunca tivesse dito isso aos filhos, né? Não. E pelo que eu conheço da história, ele nunca falou que amava os filhos. Sabe? Então, assim, os filhos me procuraram depois, falaram assim, eu não imaginava que meu pai me observava tanto. Mas olha, Júnior, hoje faz 2 meses que meu pai faleceu, né? Você sabe, eu te falei, né? O meu pai, ele sofreu os últimos 14 anos da vida dele, ele sofreu bastante. Ele teve uma doença psicológica que foi resultado de uma toxoplasmose, de uma bactéria que se alojou no cérebro dele, né? Mas foram muitos anos sem a gente descobrir isso. E o meu pai ele foi um ótimo pai, maravilhoso, né? Meu pai foi um ótimo pai, um heróizão mesmo, assim, cuidou da gente e tudo mais. Mas ele não era de falar, eu te amo, né? Ele não falava, você sabia porque era seu pai, estava trabalhando por você ali, né? Dando a vida, sempre trabalhou muito e tudo mais. Mas depois que ele ficou doente, ele falava, né? Naqueles espaços de lucidez, às vezes, que ele tinha, principalmente agora no final, ele abraçava a gente, né? Ele abraçava. Meu pai nunca foi muito de abraçar, né? E eu me lembro que a gente pedia muito a cura dele, sabe? A cura. E o meu pai aguentou firme 14 anos que os médicos nem sabiam como que ele tinha aguentado tantos anos. E aí, uma vez, uma pessoa me perguntou, mas será que se ele se curasse, tudo isso aconteceria na vida de vocês? A família ficaria unida, né?
no caso da gente, assim, a salvação desse coração, né, dessa alma, dessa vida, como que seria se ele não tivesse ficado doente? Então, não que eu esteja dizendo que a doença foi boa, não, nunca é, né? A gente sofre e o nosso desejo é que a pessoa se cure. Mas existe uma outra história a ser contada, né? Então, dentro desses 14 anos de sofrimento do meu pai, hoje, por exemplo, se eu fosse escrever sobre isso hoje, né, sobre a vida dele, eu diria que através da dor dele a gente pôde amá-lo mais, né, e a gente descobriu ele falando pra gente que amava, né, não que precisasse. Ou ele deixou ser amado mais. Não que precisasse, sabe, Júnior, mas é que assim, as coisas mudam quando você ouve, né, quando você vê aquele homem forte que era o touro da família, né, pequenininho, magrinho, doentinho, falando essas coisas, assim. Então, é um processo... Eu entendo essa coisa do ciclo da vida humana, né? Você, no final da vida, você meio que volta a ser uma criança, precisa ser cuidado. Isso é um presente pra gente poder se redimir, pra gente poder ir atrás do que a gente deixou pra trás, da gente descer do salto e às vezes, se colocar... A vida faz isso com a gente, às vezes, né? Sim. Então, eu tenho outro olhar hoje sobre a doença do meu pai, sobre a partida dele, né? Não seria um drama triste, só triste, né? Seria uma história de amor mesmo, de aventura, de amor, às vezes até de comédia, porque ele se colocava em umas situações, às vezes, engraçadas, sabe? Então, teria que ser um roteiro bem... vai e vem, sabe? Momentos tristes, momentos felizes, momentos... Mas acho que a força, assim, que a gente tem hoje pra enfrentar a vida, pra tudo. Então, você vê, uma história que alguém poderia ficar só com dó, né? Só com pena. Como essa família sofreu, como esse filho sofreu, como essa esposa sofreu. Na verdade, trouxe tanta força pra gente, sim, né? Tanta... E a gente se uniu mais também com a família. Flávia, a gente tá acabando o programa. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas olha só, tente imaginar o último parágrafo do programa. E você pudesse dedicar ao seu pai. Meu pai. O que você falaria pra ele? O que eu falaria pro meu pai? Obrigado. Não tem outra palavra. Obrigada por ser íntegro, honesto, por ter lutado por nós, porque ele trabalhou a vida inteira. E obrigado por me deixar ser quem eu era, porque ele nunca se opôs a essas coisas que eu sempre quis fazer, né? E ele foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Quando eu tinha 17 anos, eu ajudei ele num negócio. E todo mundo falou, você vai ouvir essa menina de 17 anos? Ele ouviu. E eu nunca vou esquecer. Depois desse dia que ele me ouviu e aos 17 anos ele botou todo o dinheiro que ele tinha num negócio, porque eu disse a ele que era o correto, que era a locadora. Eu virei outra pessoa. Fiquei mais segura, fiquei mais... né? Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Então, obrigada por isso. Gente, é o seguinte. A Flávia tem um trabalho muito bacana que chama... O que é a Mini Bio? Explica pro pessoal. A Mini Bio é assim... A pessoa não vai escrever um livro de 500 páginas, né? Ela vai ter algumas sessões comigo onde a gente vai conversar sobre a história dela. Legal. E eu vou ajudar essa pessoa a encontrar os verdadeiros focos de luzes, assim, que a gente vai poder muito jogar na vida dela. Então, muita gente que tem uma ideia de que a vida foi sem graça, porque muita gente vive a vida como se fosse o coadjuvante, né? Não é protagonista da própria história. Então, a gente ajuda a pessoa a se enxergar como protagonista, a ver esses momentos em que ela foi protagonista, porque muita gente se põe até, às vezes, como figurante, né? Todo mundo brilha, sim, menos ela. Mas, às vezes, se você estudar a história daquela pessoa com ela, você vai encontrar ali grandes pérolas, grandes tesouros, que ela não tá enxergando por N razões, assim, as razões até psicológicas, às vezes, sim, né? Então, acaba sendo, assim, uma forma dessa pessoa enxergar a própria vida de maneira diferente, e olhar pra frente também, né? Como é que eu vou terminar esse capítulo, como é que eu vou terminar esse livro, e que tipo de personagem eu quero ser, quem eu realmente sou e quem eu realmente quero ser. Psicanaliticamente falando, isso é fantástico, porque traz uma visão mais profunda da sua própria história, né? E ela se torna protagonista. E aí não é um livro de 500 páginas, né? É uma mini bio, como eu disse. Então a gente vai gerar ali um resumo daquela história, mas vai sair de uma maneira com
um livro mesmo, né? A pessoa sai com um livro, ela pode imprimir, pode, né? Aí o céu é o limite. Não, e é legal que assim, ela pode usar para uma forma pessoal, né? Sim. Para você que faz terapia é bom, você leva sua terapeuta para ela ter uma visão bacana, vale a pena. E eu como terapeuta, como psicanalista, eu gostei muito da ideia. E é legal que ela pode fazer isso também no trabalho dela, né? Sim, Isso é muito bacana. Por exemplo, a sua vida, Júnior, é uma aventura, é um romance, é um drama, é ação? O que é a sua vida? A minha vida, eu acho que é uma mistura de aventura. Olha eu entrevistando, né? Não, eu já tô meio... Como Nicole já começou. Mas eu acho que é uma mistura de aventura, né? De um menino que acredita no amor, sabe? Assim, de um homem que acredita no amor. Acho que tem uma mistura aí, mas eu vou fazer isso daí, viu? Eu quero saber. Eu quero fazer isso daí. Eu já começo, porque eu entrevisto as pessoas, né? Igual você tá fazendo comigo. É uma entrevista mesmo. São várias entrevistas, se precisar várias, né? Onde a gente vai investigando e eu vou puxando o fio até a gente formar o que precisa ali. E aí, gente, já tá vendo? Pega aí o contato dela aqui, tá aparecendo aqui, ó, no seu GC, e eu faria. Eu faria não, eu vou fazer. Só mandar aqui mensagem no Instagram dela ou no e-mail dela, ela vai explicar para vocês, vale muito a pena. Flávia, obrigado. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. Muito obrigado. Ótimo. Que bom e que Deus abençoe muito a sua trajetória, o seu trabalho. E sabe que sou muito fã de tudo aquilo que você faz. Eu também sou muito fã. Obrigada por me chamar. Foi uma experiência maravilhosa e sucesso para todos nós. Sucesso, e é o sucesso que a gente quer, tá vendo só esse QR Code aí, escaneia ele, você tem aí mentoria gratuita comigo, com o Paulo Moraes, 100% gratuito lá no Sou Bem Sucedido, tá bom? E até semana que vem, pessoal, um abraço e tchau!